2022, que a gente vai começar sobre a história da metrologia, vejam bem, eu costumo brincar lá em casa, né? Que quando meus filhos eram pequenos, falavam: o que é metrologia, pai? Eu falava: papai é cientista. Afinal, trata-se da ciência da medição. Para quem não conhece, né? Metron, a gente sabe muito bem que trata-se de medida em grego, e o logos, ciência. Então, por isso eu estou explicando para vocês que a gente vai falar muito sobre a ciência da metrologia, sobre o que é realmente a importância, né? Não só o que é, mas também a importância da metrologia em todo o mercado nacional e internacional, tá? Já que ela está presente na cadeira, na mesa, no computador, no celular, em tudo que a gente possa imaginar. Bem, eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre essa história, tá? Então, quando a gente fala de metrologia, muitos não sabem o que é. Já teve muitas pessoas que me perguntaram, falaram: você trabalha no metrô, o que se trata isso daí? Mas é um assunto extremamente antigo. A metrologia, para vocês terem uma ideia, para quem conhece o livro mais antigo, né, do mundo, a Bíblia, trata-se de informações que já vieram de lá. Então, quando a gente fala lá da Arca de Noé, vocês vão buscar essa informação, vão conseguir entender que já existia uma fonte de medida, que era uma medida usada nas janelas, por exemplo, da embarcação. Tá? Então, quando a gente, nos dias de hoje, tem menos contato, mas ainda assim existe, a medida é chamada côvado. Então, a gente tinha a ideia de que côvado era uma medida de 0,45 metros. Tá? Então, 45 centímetros era a medida em que Deus orientou a criação, por exemplo, das janelas que haviam dentro da embarcação. Então vejam que a metrologia começou muito antigamente, né? É um assunto que vem assim realmente do passado e veio se compondo, veio se desenvolvendo, né? E criando outras segmentações, entendendo que ela podia contribuir para o cenário mundial de uma forma diferente. E hoje, como vocês podem ver, a gente tem a metrologia legal, a metrologia científica e a metrologia industrial, que muitas vezes é onde a gente está mais embarcado. Mas não queria deixar de comentar sobre as outras vertentes, né? Então, o que é a metrologia legal, pessoal? Tem a função, aí eu vou dizer para vocês que muitas vezes até de defesa ao consumidor, né? Assegurando que os bens e os serviços prestados estejam de acordo com o que está acordado nas regras de atendimento aos consumidores. Ou seja, nada mais é que alguns exemplos que eu posso trazer para vocês do cuidado que a gente tem em saber que a hora que eu estou comprando, por exemplo, um alimento, ele realmente, quando diz que o saco de açúcar lá tem 1 quilo, eu tenho realmente 1 quilo ali. Claro, existe uma certa margem de erro em relação a isso, né? Mas essa margem de erro é cobrada desses fabricantes, tem que ser, de fato, monitorado. Não só as embalagens dos alimentos que a gente compra, mas isso também está presente nas balanças de açougue, de supermercados. Ou seja, vocês poderão constatar, inclusive, e até verificar, validar quando vocês estiverem comprando agora, de repente no açougue, e perguntar: essa balança é calibrada? Será que tem, até dá para ver, tá? Fisicamente falando na balança, ela tem um lacre ali do Inmetro e também do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, que faz esse controle realmente apoiando a sociedade. Essa é a diretriz da metrologia legal aqui no Brasil, por exemplo. Já a metrologia científica, ela é responsável por realmente, né, agora fugindo um pouco da brincadeira inicial lá do slide sobre metrologia e ciência, né? Realmente buscar a ciência dentro da metrologia. Não como na metrologia industrial, que a gente vai falar, que a gente trata mais das rotinas do dia a dia, mas a ciência mesmo. Como é que eu posso ter equipamentos cada vez que façam medições mais apuradas? Eu tive uma vez no IPEM, que termina com N, não de pesos e medidas, né? Mas de pesquisas espaciais que a gente tem aqui nacional, e que a gente podia tirar um fio de cabelo e colocar na balança lá onde ele seria medido lá com 6, 7 casas depois da vírgula ainda por cima, né? Então, vejam que isso é ciência. A gente buscar equipamentos, tecnologia que possa agregar mais valor, mais conhecimento,
e aí a gente conseguir medições mais interessantes. Tá? E por último, a metrologia industrial. Aquela que a maior parte da sociedade, aqueles que estão aqui hoje vendo esse treinamento, vão estar envolvidos. Que é basicamente aplicar o avanço que a ciência nos traz dentro da indústria. Né? Então eles pesquisam, a ciência desenvolve e a gente absorve esse conhecimento, absorve essa tecnologia, embarca na nossa indústria e traz resultados excelentes aos consumidores. Tá? Então, por que eu digo que traz resultados excelentes aos consumidores? Porque vai estar diretamente ligado a produtos e serviços que a gente vai consumir na nossa rotina do dia a dia. Tá legal? Bom, então vamos lá. Para isso, quem é que faz esse controle? Quem é que vai fazer essa garantia, vai trazer essa garantia para nós de que realmente essa balança vai estar calibrada e a gente vai estar realmente consumindo um produto de qualidade? Então vejam, muitos de vocês já devem ter visto lá nos programas, né, como Fantástico, por exemplo, que muitas vezes aparece lá na Globo, assuntos relacionados a esse tema. Poxa, então determinadas marcas de café vão ser tiradas do mercado de acordo com a Anvisa, porque de repente, recentemente até publiquei um assunto desse aí no LinkedIn, uma marca de café que na verdade era fake, não era café. Então não só o peso, né? Mas o conteúdo. O que eu estou comprando? Eu estou comprando um café de verdade? E os brasileiros adoram um cafezinho. Então, esse é um assunto muito importante para a gente poder trazer no dia de hoje e poder também estar transbordando essa informação para outros conteúdos que não só alimentação, mas medicamentos que a gente consome na rotina do nosso dia a dia. Então, por exemplo, a gente pode ouvir dizer sobre recall, né? No segmento automotivo, no qual eu já trabalhei também, com muito orgulho. Posso dizer para vocês que é o segmento que mais procura cuidados relacionados à metrologia. Por incrível que pareça. A gente gostaria de estar dizendo aqui que seria a área da saúde, na qual cuida das nossas vidas, né? Mas ainda tem sido uma jornada de crescimento nesse segmento. Tá? E o Inmetro, tá? Que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, ele tem um órgão chamado SEGECRE lá dentro, que apoia muito a executar essas políticas nacionais de metrologia e qualidade, a gerenciar o sistema brasileiro de calibração de equipamentos e também de ensaios, quando a gente fala do produto, né? O café é um café fake ou é um café de verdade? Eu preciso fazer um ensaio, preciso entender as impurezas, preciso entender se dentro das especificações daquele produto ele está com um comportamento adequado. Tá? Promover e supervisionar, que é isso que a gente está falando, né? Que ele faz e muitas vezes pega no pé, fecha uma empresa, manda fazer recall de um medicamento, um lote específico. Coordena, então, 3 redes. A Rede Brasileira de Calibração, muito conhecida como RBC, a RBLE, reconhecida no mercado como Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios, e por fim, e não menos importante, a Rede Nacional de Metrologia Legal, ok? Que também é supervisionada aí pelo Inmetro. E aí também tem algumas atribuições, que é de manter e conservar os padrões das unidades de medida, de implantar e manter cadeias de rastreabilidade que garanta todo esse cenário para o consumidor. Então, por que manter essa cadeia de rastreabilidade? Hoje a gente tem rastreabilidade até do peixe que a gente coloca na mesa. Então, eu sei muitas vezes onde ele foi pescado. Claro, né, não chega diretamente ao consumidor, mas para esses órgãos eles conseguem avaliar quando foi a colheita, como é que foi feita essa amostragem, esses testes, como é que é feito o acompanhamento aos animais, ou seja, a uma semente, ou seja, a um grão, ou seja o que for, né? A gente consegue saber realmente a rastreabilidade do início ao fim do processo até a chegada na mesa do consumidor, ou da compra de um celular, ou de um notebook. E aí também há uma verificação no cumprimento dessas normas técnicas que cada um desses segmentos, cada uma dessas atuações vão ter que adotar nas suas rotinas do dia a dia. Às vezes, se a gente está falando de alimentos, é uma ISO 22000, se é uma empresa que é um laboratório, né, prestador de serviços, é uma ISO 17025.
Enfim, hoje a gente sabe que a gente tem dezenas de normas que acabam cuidando, né, de uma forma geral, desses segmentos para que realmente eles possam entregar produtos e serviços de alta qualidade. E por fim, né, a emissão, através dessa supervisão, a emissão de regulamentos técnicos de âmbito governamental para que essas empresas estejam apoiadas nesses conteúdos e tragam, de fato, materiais, produtos e serviços de acordo com as especificações adotadas em técnicas de gestão da qualidade no âmbito brasileiro. Tá? Depois vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso, porque a gente muitas vezes acha que as normas, de fato são normas internacionais, só que existem algumas regras e dicas, notas brasileiras para se adequar ao nosso cenário. Tá legal? Bom, avançando, gostaria de explicar para vocês que existe, né, dentro desse mercado de metrologia e calibração ou ensaio, duas situações que eu quero deixar bem claras aqui para vocês. Então, os laboratórios são acreditados ao Inmetro, tá? Diferente de outras normas que chama-se certificação. No caso da calibração, que é regido pela ISO 17025, a gente vai estar falando que é uma acreditação. E essa acreditação, ela tem dois âmbitos, né? Então, vou até ampliar aqui para vocês verem. Ela tem o âmbito de trazer uma acreditação ao laboratório, ok? Então, o laboratório é acreditado. Ele é um laboratório que pode prestar serviço de forma acreditada. E o laboratório possuirá serviços acreditados. Né? Ou seja, o que eu quero dizer em outras palavras? Tudo que aquele laboratório presta de serviço foi monitorado e acompanhado de acordo com as regras que o Inmetro propôs para ele atender? Nem sempre. O que não significa que os outros serviços não sejam de qualidade. Mas vejam bem, vou explicar melhor para vocês. A gente sabe que os serviços de acreditação, eles estão ligados à calibração, ok? Então eu posso mandar calibrar equipamentos da área dimensional, da área de grandezas da área de temperatura, da parte de elétrica, de dureza, enfim, são várias grandezas que o laboratório pode prestar serviço. Só que ele, apesar de prestar inúmeros serviços, ele pode escolher aquele serviço que ele entende que entrega mais valor, de uma forma com mais qualidade, de forma que atenda os requisitos aí de uma acreditação, e acreditar apenas esse serviço. O que significa isso, pessoal? Que a gente tem que tomar um cuidado como consumidor. Quando a gente for contratar, a gente que é dono dos equipamentos dentro de uma indústria, por exemplo, e for contratar um serviço de calibração, eu vou escolher um laboratório, né? E esse laboratório eu posso inclusive escolher indo ao site do Inmetro, onde tem os laboratórios cadastrados, seja de calibração ou de ensaio, e que eu possa, inclusive, filtrar. Eu quero ver o laboratório que é da grandeza de elétrica. Eu quero, dentro da elétrica, aquele que trabalha numa faixa de temperatura de alta tensão, de baixa tensão, corrente alternada, contínua. Enfim, eu vou filtrar de acordo com o equipamento que eu tenho, o que é que eu quero calibrar dele. Afinal, eu sei o que é que eu uso dentro da minha indústria, aonde eu uso aquele equipamento na indústria, e procurar, de fato, um laboratório que tenha esse serviço acreditado. Em outras palavras, não basta eu ver o selo da acreditação do laboratório, e sim eu tenho que ir mais a fundo, entender no que ele foi acreditado, em qual serviço. E se eu quero um serviço acreditado, aí eu tenho que buscar um laboratório realmente acreditado naquela grandeza. Agora, quando eu disse que não significa que ele não presta um bom serviço, um serviço de qualidade nas outras grandezas, eu quero dizer o seguinte, que ele ainda assim tem rastreabilidade, tem equipamentos que possam entregar um bom serviço, mas eles não foram acreditados pelo Inmetro, tá? Que é uma chancela, né? Que a gente tem certeza que realmente é um órgão que está olhando, está prezando lá pelas incertezas, pelos erros que aqueles equipamentos podem proporcionar e gerar de rastreabilidade aos equipamentos de vocês, ok? Agora,
falando um pouquinho mais de onde está presente a metrologia, né, nesse cenário nacional que a gente estava comentando, às vezes a gente não tem essa noção, mas vejam bem, dentro da indústria, né, a gente pode estar falando aqui, ó, óleo e gás, indústria automotiva, energia, farmacêutica, papel e celulose, telecomunicações, alimentos e bebidas. São alguns exemplos, pessoal, que eu trouxe da indústria. Mas hoje a gente tem muita tecnologia no mercado, isso se expande a tudo, né? Qualquer tipo de segmento que usa um equipamento, que usa a criação de um produto, ela está condicionada a questões metrológicas. E não só na indústria, trazendo também, eu, por exemplo, minha primeira experiência quando eu comecei a trabalhar com metrologia em 1996, entregando agora um pouco da minha idade, dos cabelos brancos, né? Eu comecei num centro de pesquisas. E assim, foi a melhor coisa que pôde acontecer na minha vida profissional. Pude ter contato com várias dessas grandezas. Era um laboratório de referência aqui no Brasil, né, que depois foi absorvido inclusive pelo IPT, né, Instituto de Pesquisa e Tecnologia, que a gente tem no Brasil, que é um instituto de referência fortíssimo aqui no Brasil, que eu indico para que vocês possam buscar serviços lá por esse instituto que traz muita contribuição ao nosso cenário. E por fim, muitos de vocês que estarão aqui hoje, eu sei que vocês são de laboratórios ou subcontratam serviços laboratoriais. Então saibam que a metrologia está presente em calibrações, ensaios, análises, na parte ambiental, na engenharia e também clínicas, hospitais e em automações. Tá legal, pessoal? Então são laboratórios, alguns exemplos, claro, não são todos, mas que a gente vê com maior incidência trabalhando com metrologia aqui no nosso mercado nacional. Avançando um pouquinho mais, tá? E trazendo um conteúdo para que vocês possam entender. Tá, pessoal, metrologia, tô tendo que entender, aprender sobre esse assunto, mas vamos lá. O que ele agrega de fato na indústria? Eu, sendo apoiado e usando esses laboratórios que são acreditados ao Inmetro e tudo mais, o que vai trazer de benefício para a minha rotina do dia a dia? Isso é o mais importante. Eu posso contribuir para vocês dizendo o seguinte: melhora a qualidade dos produtos e processos. Tá? E aí você fala, Daniel, por que melhora? Porque ele incrementa a competitividade nacional e internacional. Sabe aquela coisa assim de a ciência buscar ser cada vez melhor? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente está falando de ciência da metrologia ligada, por exemplo, à área da saúde, será que eu saber os batimentos cardíacos e do paciente é importante na hora de eu estar fazendo uma cirurgia? Tá, agora eu estou vendo lá os batimentos cardíacos dele. Mas será que o equipamento que eu estou usando, ele tem um erro de quantos por cento? Então vejam bem, quando eu comecei a questão de uns 15 anos atrás, começar a atender esse mercado de saúde, pasmem, mas imagina um médico tendo que ter um erro de 20% no equipamento que ele está lendo lá e aí administrar como é que está esse paciente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar um medicamento durante a cirurgia, o batimento cardíaco dele subiu, mas subiu a ponto de eu ter que tomar uma ação? Então olha como isso é interessante, olha como que é um incremento de qualidade quando a gente fala de metrologia. E aí estabeleceu-se regras, né? Então, por exemplo, poxa, em vez de estar lá 20% de erro, será que a gente ter 3% de erro vai trazer um cenário de mais qualidade para a tomada de decisão na área de medicina? Será que isso aí se aplica também a outros setores? Então, eu saber que eu vou, ao compor e criar um alimento, eu ter que fazer meio que aquela receita de bolo, né? Tantos gramas disso, tantos gramas daquilo. E aí quando eu coloco essas gramas, o que garante que esse peso que eu estou colocando está coerente? Obviamente a balança que eu usei. Tá? E aí se eu não usei uma balança calibrada, que tem essa rastreabilidade, que está adequada a esse tipo de processo,
eu não estou incrementando competitividade, como eu estava dizendo aqui ainda há pouco. Tá legal? Assegura a conformidade. Então a metrologia garante que eu estou de acordo com as especificações que são trazidas para esse mercado que eu atuo, seja ele no segmento alimentício, automotivo. Então cada um desses segmentos, eles são apoiados em normas que trazem regras e especificações que eles têm que seguir. E eles buscam equipamentos que possam colocá-los dentro dessa situação. Tá ok? Normalização e padronização. E aí quando a gente fala disso, a gente fala de... eu vejo muito treinamento falando sobre isso. Quais são os 3 pilares aí de uma empresa? Tecnologia, processos e pessoas. E aí quando a gente fala de padronização e normalização, a gente está falando do quê? De processos. Que vão orientar o quê? Pessoas. Fala, Daniel, e a tecnologia? A tecnologia está nos equipamentos. Então veja como a metrologia precisa ser muito mais falada nesse mercado. Afinal, se a gente fala que a base, o pilar de uma empresa são esses 3 itens, e esses 3 itens estão presentes na metrologia, agregando na indústria, veja a importância que isso traz dentro da organização. Tá? Então não é, a gente que é da metrologia, que está mais tempo, sabe que muitas vezes a alta direção vem atrás da gente quando dá algum pepino. Mas no dia a dia, a metrologia não é muito bem vista e nem muito falada. Então, é a hora que eu peço a vocês que estão aqui hoje ouvindo a gente. Vamos falar mais de metrologia. Vamos explicar mais para esse povo o que a gente está fazendo, o que a gente está proporcionando a esse mercado. E vai ser assim. Vai ser assim que a gente vai fazer com que as pessoas e a própria organização que a gente trabalha entenda realmente o que é que a gente pode agregar financeiramente nos resultados da organização. Tá bom? E aí a gente vai fazer o quê? Vai começar a fidelizar cliente. Porque não é natural, quando eu entrego um serviço de qualidade, um produto de qualidade, as pessoas entenderem que aquela marca trabalha diferente, né? Que aquela logo, aquela empresa tem cuidados dos quais eu estou buscando. Tá? Então, como consumidor, eu saber que aquela empresa é pautada em metrologia, é vistoriada, é auditada pelo Inmetro, pela Sejecrem. E aí também trazendo uma redução de custo, que é o que a nossa alta direção gosta muito de ouvir. Fala, tá, eu vou investir em metrologia, vou trazer equipamentos novos, vou dar treinamento, vou trazer cultura. Mas como é que vai acontecer isso se eu também não tiver um retorno desse investimento? E eles têm razão. Então a gente poder também, ao passo que a gente implantar essa metrologia, a gente conseguir trazer dados, começar a pegar, apurar. Essa é uma missão de quem trabalha com metrologia e qualidade. Começar a apurar esses dados e mostrar para a alta direção o antes e o depois. Até para que a gente possa receber investimentos, tanto na nossa formação, no nosso desenvolvimento, como na tecnologia que vai apoiar nosso serviço. Então a gente tem essa missão de poder levar para a alta direção realmente essa tradução da metrologia em números financeiros, tá? Para a gente mostrar para eles que realmente vai agregar muito ao negócio. E por fim, a melhoria da qualidade de vida e segurança que a gente vai levar para o consumidor. E eu falo de vida porque quando a gente fala de vida, a gente fala de saúde. A gente está falando não só de uma saúde hospitalar, de quando a gente está sendo atendido por um médico, mas também dos medicamentos que a gente consome do dia a dia. Então a gente, aqui na nossa empresa, na DocNix, a gente tenta trazer muito isso dentro da cultura. O que acontece se um software como o DocNix, que está presente aí em dezenas, talvez, possivelmente mais de uma centena de hospitais, o que acontece se ele ficar 2, 3 horas fora do ar? Será que a gente vai poder trazer uma contribuição negativa e até um óbito por causa dessa ausência da nossa ferramenta? Será que uma balança mal calibrada, imagina a composição de um remédio ali, de uma cápsula que é pequenininha, são miligramas, composta por uma série de ativos ali que compõem aquele medicamento. Olha, imagina, né? Se o comprimido de repente pesa 1 grama,
Aí eu preciso saber o quê? Que eu estou colocando microgramas, miligramas de algum composto para formar aquilo. É qualquer balança que mede microgramas, a gente está falando de 6 casas depois da vírgula. Então olha o cuidado que eu tenho. Aí muitas vezes a gente pega, né, nas comunicações de redes sociais, televisão, rádio, e de uma forma bem interessante, as empresas que podem cometer algum tipo de equívoco, percebe que quando mandou calibrar aquela balança, a balança estava fora da especificação, e ela faz uma rastreabilidade, até para apoiar a gente a entender o que é isso, né? O que é rastreabilidade? Poxa, a balança foi usada para a produção de qual medicamento? A balança foi usada para criar qual tipo de peça automotiva? E aí, se eu entendo que essa balança voltou de uma calibração com erros e incertezas fora da especificação que eu gostaria, o que eu tenho que fazer? Pegar aqueles lotes que foram produzidos, orientados àquelas pesagens. Um exemplo, tá? Isso está composto em vários tipos de equipamento. E entender. Será que vai ter uma contribuição negativa? Eu preciso retirar esse lote do mercado? Eu preciso fazer um recall automotivo? E aí disso vai nascer ações de acordo com essa rastreabilidade que a gente pode encontrar na metrologia. Tá legal?